os lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o primeiro curta de Elite, Histórias Breves, que é focado no Guzmán, na Rebe e na Kai, que foi ao ar nessa segunda-feira, dia 14, na Netflix. E como eu já fiz um vídeo sem spoilers falando sobre os curtas, esse vídeo vão ter spoilers para falar de todos os detalhes e também o que é importante para a quarta temporada que chega sexta-feira aí na Netflix. Lembrando que vão ter curtas diários e consecutivamente a gente vai ter vídeos diários falando de todos os detalhes desses curtas. Então, para não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, nesse curta a gente vê a nova casa da Rebe, que ela se mudou, sim. E aí ela decide fazer um open house, só que a situação se complica quando os traficantes que trabalham com a mãe dela, ou que são concorrentes da mãe dela, acabam aparecendo lá. E fica mais intenso ainda porque eles comeram muffins com cogumelos alucinógenos. Então é uma piração pura esse episódio. E de piração a gente já consegue ver, inclusive, de como as cenas são feitas. A gente tem uma abordagem maior de neon, né, quando a gente tem principalmente as cenas finais ali, mas também algumas cenas experimentais, como o Guzmán sentindo uma tontura ali, e aí a câmera também gira. Isso é muito importante, porque nem eu já tinha falado no meu vídeo sem spoilers, a gente já tinha visto um contexto similar no trailer da quarta temporada de Elite, e essa linguagem é muito importante porque ela vai perdurar aí na quarta temporada. E não é só isso, as histórias que são contadas aí também. Esses curtas, eles são muito importantes porque eles são uma transição do que foi a terceira temporada e o que vai ser a quarta temporada. Então a gente pode ver que eles acabam se aprofundando muito no sentimento dos personagens. A Rebe ainda tá muito brava com Samuel por todo o contexto dele ter entregado a mãe dela. Inclusive, essa mudança da casa dela foi por causa do Samuel, porque a mãe dela jurou que ela não iria mais vender drogas. Então, quando ela até fala ali pro Guzmán, né, que elas vão ter um custo de vida um pouco menor, principalmente sem ter o dinheiro das drogas aí por trás, então a casa é menor, né, mas eu tô feliz com essa casa aí. Enfim, esse contexto ele é muito importante, porque a gente até vê que ela tá muito brava ainda com Samuel, então ela tem sentimentos conflitantes com relação a ele. E esse episódio também é importante pra Rebe, porque tem todo o contexto das drogas da mãe, né, então deixa com uma pulguinha atrás da orelha, porque a mãe dela prometeu que ela não ia se envolver mais com drogas, e aqui ela descobre que ela ainda tá envolvida, apesar dela falar que as drogas realmente são só para pagar essa casa nova e ir pro bar para elas começarem a vida do zero e uma vida digna. Será que é isso mesmo que vai acontecer ou a mãe dela continua envolvida com droga? Porque afinal essas pessoas apareceram aí na casa dela e não pareciam gente boa. Então ou ela tá envolvida com as drogas ou pode ser resquício do que ela fazia parte, porque afinal realmente tinham assuntos inacabados desde a prisão dela. E o Guzmán, ele tá sofrendo com relacionamento à distância. Então aqui nesse curta a gente já vê como uma coisa simples, tipo a Nádia não responder ele já começa com piração. Então esse relacionamento à distância deles dois vai ser algo turbulento, mas no segundo curta isso é mais aprofundado, então não vou entrar em detalhes aqui. E principalmente pra Kai vai ser muito importante, principalmente pra como a gente vai ver ela na quarta temporada. Ela chega a ter uma piração ali com o Polo, que ela fala que tá vendo o Polo na piscina, mas principalmente porque a gente entende o contexto das mentiras dela, como tudo começou e como ela tem essa facilidade de mentir, de inventar coisas, simular coisas a favor dela, de criar essas fantasias. Então isso é muito legal ter esse contexto, porque a gente consegue compreender mais a Kai desde o início, de quando ela entrou, e também como que ela vai ser nessa nova temporada, principalmente porque ela até chega a falar, né, se o dinheiro fosse ainda tão importante pra mim, eu teria aceitado o dinheiro das mães do Polo. E aqui no final a gente vê realmente como ela não quer mais esse envolvimento com esses problemas, e como esses problemas acarretaram diversas mortes que a gente acompanhou ao longo dessas 3 temporadas de Elite, e principalmente como esses personagens acabam ficando mais conectados, principalmente por passar uma situação completamente trágica. Porque pra mim uma
das coisas mais interessantes, e eu só fui perceber assistindo ao episódio, é que eles são personagens que não têm simplesmente conexão nenhuma. Quando a gente acompanhava as outras temporadas, eles estavam juntos ali, porque o mistério era envolto de todos os personagens, mas eles tinham grupos bem diferentes. A Rebe ficava mais ali com o Samuel, o Guzmán, ele também ficava mais com o Samuel, mas ele não era tão atrelado assim a Rebe, ele também tinha a relação dele com o Ander, por exemplo, e o enredo dele era mais separado, porque na terceira temporada o foco dele era que o Polo realmente pagasse pela morte da irmã dele, a Marina. E a Kai tinha todo o envolvimento ali com o Polo, ela tava do lado dele, ela encobriu ele, então são três personagens que não tem nada a ver um com o outro, e a gente consegue sentir isso. Isso é muito interessante desse episódio, porque fica uma situação muito estranha, assim, inicialmente, tanto que tem aquele papo meio tenso, assim, quem mais vem? Quem mais vem? Porque fica uma situação, né? Ninguém é muito íntimo ali, mas esse episódio vai fazer com que eles fiquem mais íntimos, porque eles passam por uma situação muito drástica e um precisa ajudar o outro, então um precisa confiar no outro para que tudo dê certo. Agora, além desses takes experimentais também, é muito interessante a gente perceber como os esmaltes têm um contexto muito importante para a história desde o início, porque a gente vê ali que o sangue fake é feito daqueles esmaltes, então eles têm destaque em vários momentos do curta, né? Logo de início, se vocês separarem, a Rebe aparece pintando a unha quando ela vai atender o Guzmán, que é o primeiro a chegar ali na casa, e depois eles acabam tendo alguns takes, como por exemplo quando o Guzmán vai no banheiro, tem um foco nesses esmaltes, a própria Kai cheira um dos esmaltes, então eles sempre estão presentes aí até o momento em que eles vão ser este sangue para fazer toda a enganação. Agora, de uma forma geral, ele é um episódio muito divertido de acompanhar, ele tem uma vibe meio for, Skins, mas principalmente Skins, porque Skins trazia esse contexto de seriedade, né, e principalmente envolvimento com drogas, mas um toque cômico. Então, por exemplo, tinha cenas que eles estavam com muitas drogas e que eles precisavam vender para não se dar mal, e aí acabava que a droga caía no lago junto com o carro e todo mundo, e aí eles ficavam numa situação realmente muito complicada, e aqui é algo bem similar, eles acabam utilizando drogas ali, na realidade a Rebe engana eles, né, só que acontece algo muito grave, só que todo o contexto da cena é cômico, e eu preciso dizer que, assim, o Miguel fazendo comédia é muito engraçado. Eu preciso confessar que eu não gostei tanto da Georgina fazendo algumas cenas cômicas, eu acho ela uma excelente atriz, mas quando ela tem um peso dramático muito grande, então em alguns momentos me incomodaram, mas a Cláudia, ela também tá muito engraçada quando ela fala do contexto, que vai matar mais alguém, eu dei boas risadas. Eu gostei desse primeiro curta, ele é um bom pontapé inicial para os curtas que vêm, principalmente trazendo esse contexto mais cômico, e principalmente porque, assim, Elite é uma série que tem um contexto mais pesado, é mais trágico, e aqui a gente vê um outro lado desses personagens, e também a gente vê os personagens sem ter esse contexto do mistério, né? Então realmente é uma história mais focada neles, pra conhecer eles, conhecer os sentimentos deles e entender o que vai ser importante para a quarta temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse curta e o que vocês esperam para os próximos. Eu sei que o que vocês mais estão esperando é Carmuel, mas eu quero saber dos outros também. O que vocês estão esperando? Vamos discutir. Bem, pessoal, lembrando que todos os dias estarei aqui com um vídeo de Elite falando sobre esses curtas, então amanhã vejo vocês aqui no canal de novo. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!